Oi pessoal, hoje voltamos com mais um vídeo no nosso canal Concurseiros Online. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois hoje eu estou com um vídeo fantástico para vocês sobre análise sintática. Eu só vou iniciar esse vídeo quando você for aí embaixo, procurar um link vermelho, você vai clicar nele e depois vai clicar no nosso sininho e colocar em todos para ativar as nossas notificações. E toda vez que eu postar um vídeo novo, você será avisado. Se você já é inscrito no nosso canal, parabéns, muito obrigada pelo incentivo. Deixa o seu joinha aí para mim saber que você está gostando. Então hoje nós vamos falar sobre análise sintática. Análise sintática, gente, é o bicho-papão de muita gente. A maioria das pessoas tem muito medo quando cai nas provas de concurso público. E geralmente ela é uma questão certa nas provas. Em todas as provas que eu já analisei de concurso público, ela sempre cai. Uma, duas, dependendo da banca, até 3 questões. A CETRED geralmente ela coloca 2, o INPA geralmente ele coloca 3. Então depende muito da banca. Então muita gente tem medo, né, desse tema, análise sintática. Mas você vai ver que não é nada disso, é super tranquilo. Eu vou mostrar para vocês alguns mapas mentais, onde você vai conseguir memorizar e levar no dia da prova. Análise sintática, gente, o que é análise sintática? É a análise de um período ou uma oração. Lembrando, gente, que quando eu falar em análise sintática, tudo gira em torno do verbo. O segredo é esse. Então, a análise sintática, a palavra mais importante da análise sintática é o verbo. Sem ele eu não consigo andar. Então, ela só existe se tiver o verbo, certo? Então, análise, qual é o significado da palavra análise? Estuda as diversas partes de um todo, ou seja, ela examina, ela faz o detalhamento, eu vou realmente analisar o meu período, a minha oração. Já a sintática é uma das partes da gramática que estuda as relações das palavras em um período. A gente vai entender mais na frente como funciona. Vamos lá, diferença entre frase, oração e período. Para mim entender a análise sintática, eu tenho que compreender alguns conceitos. Eu tenho que saber qual é o conceito de frase. Frase é todo enunciado que em uma situação comunicativa possui sentido completo. Todo enunciado que eu tiver um sentido completo, ele vai ser chamado de frase. Então a frase, gente, ela pode ser nominal e ela também pode ser verbal. A nominal, o nome já está dizendo, é sem verbo, é um nome. A verbal, também o nome já está dizendo, é com verbo. Então, frase nominal, sem verbo, frase verbal, com verbo. Uma frase que contém verbo é chamada de período. Lembrando que quando eu falar de período, gente, eu vou procurar no meu texto os pontos. Então, toda vez que eu encontrar um ponto, vai estar finalizando o meu período. A gente vai entender isso durante os vídeos que eu vou estar postando para vocês aqui no YouTube. Por isso é muito importante você inscrever-se no nosso canal para você não perder nenhum vídeo e ativar as nossas notificações. Compartilhe também com seus amigos para que eles possam ter acesso ao nosso conteúdo. Deixe o seu joinha também para me saber que você está gostando. Então, na frase nominal, eu tenho como exemplo, muito obrigada, silêncio. É uma frase nominal. Observe que essa frase aqui, em nenhum momento, nenhuma dessas duas frases, ela aparece verbo. Já na verbal, eu tenho Maria gosta de boneca. Quando eu digo Maria gosta de boneca, eu vou procurar o meu verbo. Qual é o meu verbo? O meu verbo é gostar. Então, se eu tenho um verbo, automaticamente a minha frase vai ser verbal, certo? Então, só para revisar, para você não esquecer, frase nominal, sem verbo, não vou encontrar verbo na minha frase. Frase verbal com verbo, certo? Eu tenho também o período. Então, o que é o período? Como eu já adiantei para vocês, né? É a frase formada de uma ou mais oração com sentido completo. Ou seja, quando eu falar de período, você vai contar os pontos do meu texto, certo? Então, você está lendo um texto, apareceu um ponto, tem o meu primeiro período. Continuo lendo novamente, apareceu um outro ponto, eu tenho meu segundo período, e assim vai. O período, gente, ele se divide em simples e ele se divide em composto. No período simples, eu tenho uma oração.
Lembrando que quando eu falar de oração, eu estou falando de verbo, eu vou contar os meus verbos. Se dentro de uma frase eu tenho 5 verbos, então eu tenho 5 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. A mesma coisa serve para cá, ó. No período simples, eu tenho uma oração, então eu só encontro um verbo. No período composto, eu tenho 2 ou mais orações, então eu posso encontrar 2, 3, 4, 5 verbos, por aí vai. Vamos por exemplo, no simples. Quero aquelas plantas. Quantos verbos eu tenho nessa frase? Só um, somente eu quero. Os idosos necessitam de cuidados especiais. Quantos verbos aparecem nessa frase? Somente um também, só necessitam. Então, por isso que ele é o período simples, porque ele contém apenas um verbo em cada frase. Já no composto, eu tenho a frase: quando você partiu, minha vida ficou sem graça. Opa, quando você partiu, tem o meu primeiro verbo. Minha vida ficou sem graça, tem o meu segundo verbo. Então, o verbo partir e o verbo ficou, eu tenho 2 verbos, por isso eu tenho um período composto. Os termos essenciais da oração. Vamos entender. Gente, em uma frase eu tenho os termos essenciais, eu tenho os termos integrantes, eu tenho os termos acessórios. E esses termos, ele me diz o que é mais importante dentro da minha frase. Então, os termos essenciais da oração são apenas 2, que é o sujeito e o predicado. O sujeito é toda sentença ou expressão que se refere diretamente ao verbo. Exemplo: a planta cresceu. Eu pergunto, quem cresceu? A planta. Então, a minha planta aqui, ó, ela vai ser o sujeito. Tem questões em prova que aparece somente marcando a palavra planta. Se ele está perguntando quem é o sujeito, eu tenho que colocar esse a, gente, porque esse a ele faz parte do sujeito. Então, o meu sujeito aqui não é só planta. Planta é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante. Para quem não sabe o que é núcleo, é a palavra mais importante do sujeito. Nesse caso aqui, eu tenho a planta, como ele quer saber o sujeito inteiro, então o meu sujeito é a planta. O predicado, aquilo que se afirma do sujeito, ou seja, a parte da oração que declara algo ao sujeito. Vamos entender melhor dentro do exemplo. A planta cresceu. Aqui eu tiro o meu sujeito, que é a planta, e vai sobrar o que? O meu predicado, que é cresceu. Então, meu predicado aqui é cresceu. Quem cresceu? Meu sujeito, a planta, e cresceu é o meu predicado. Então, os termos essenciais da oração são apenas 2, que é o sujeito e o predicado. Lembrando que, gente, em algumas frases, o sujeito, ele não aparece, certo? Então, ele é um termo essencial, mas nem sempre ele aparece. Já o predicado, ele tem que, por obrigação, aparecer. O sujeito nem sempre está presente nas orações, mas o predicado é obrigatório, gente, lembre-se disso. O sujeito nem sempre aparece nas orações, mas o predicado é obrigatório, certo? Os termos integrantes da oração. Termos integrantes da oração são os complementos, no geral, que eu tenho o complemento verbal e o complemento nominal. Quando eu falo de complemento, que eu me refiro ao verbal, eu vou lembrar que é o objeto direto e o objeto indireto. Então, quem complementa verbo é o objeto direto e o objeto indireto. Quando eu me refiro a complemento nominal, é um nome que completa, certo? Verbal é os objetos, que é o objeto direto e indireto, e nominal é um nome, completa nome. Complemento nominal, lembra, completa nome. E também um outro termo integrante da oração é o agente da passiva. Agente da passiva, para quem não sabe, é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Vamos entender melhor dentro do exemplo. Quando eu digo assim, Ana comprou vitamina. Ana comprou o quê? Quando eu pergunto o quê, eu vou encontrar o meu objeto direto, que no caso aqui é a vitamina. Então, isso aqui não é um agente da passiva.
certo? É um complemento verbal. Como a gente já viu, complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Nesse caso aqui é o objeto direto, que é vitamina. Se eu digo assim, a vitamina foi comprada por Ana. Quando eu digo que a vitamina foi comprada por Ana, observe que está só frenação. Então, o agente da passiva é por Ana, certo? Os termos acessórios da oração. Quais são os termos acessórios da oração? Eu tenho o adjunto, que é o adjunto adnominal, e o adjunto adverbial. Quando eu me refiro a adjunto adnominal, é porque está junto do nome. Ele vem junto do nome. E a adjunta adverbial, o nome já está dizendo, ele vem junto do verbo. Adjunto adnominal vem junto de algum nome. Adjunto adverbial, ele está sempre junto do verbo. Então, é os termos acessórios da oração. Eu tenho também o aposto, que ele também é um termo acessório da oração. O aposto, para quem não sabe, é um termo explicativo. Ele explica alguma coisa. Outro que aparece como acessório da oração é o vocativo. O vocativo, em algumas gramáticas, ele aparece como termo independente. Se ele aparecer como termo independente, também está correto. Ele também, para quem não sabe, vocativo é um chamamento, é um apelo, é um pedido. Então, aposto é um termo explicativo, vocativo é um chamamento, um apelo, um pedido. Vou mostrar para vocês agora 2 mapas mentais, onde vocês vão conseguir compreender perfeitamente como funciona uma frase, uma análise de uma frase. Termos da oração. Como a gente já viu, os termos da oração, eles se dividem em essenciais, onde eu tenho o sujeito e o predicado. Eu tenho o termo integrante, onde são os complementos, que no caso é o complemento nominal e o complemento verbal. Eu tenho também o agente da passiva como termo integrante. E eu tenho o acessório. O acessório são os adjuntos, que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Lembrando, gente, que quando eu falo de termos essenciais, são os termos mais importantes da oração. Os termos integrantes são aqueles complementos que completam a oração e tudo. Eles não são tão essenciais assim, mas eles são integrantes, faz parte da oração. O acessório, gente, é como se fosse um enfeite. Ele não é tão importante, eu coloco ele somente para enfeitar a minha frase. Então, essencial são os mais importantes, depois vem os integrantes que faz parte da oração, e por último vem os acessórios que não são tão importantes assim, eu coloco somente para enfeitar a minha oração. Um outro mapa mental que eu tenho aqui é para você entender como é que eu encontro o sujeito, como é que eu encontro um objeto direto, um objeto indireto, um adjunto adverbial. Então, vamos entender melhor como funciona. Gente, tudo gira na análise sintática em torno do verbo, certo? Se eu já tenho isso na minha cabeça, eu vou saber que toda vez que eu perguntar quem na minha frase, eu vou encontrar quem? O meu sujeito. Então, eu tenho uma determinada frase, aí eu pergunto quem, eu vou encontrar o meu sujeito. Vou perguntar quem é o verbo. Então, tá aqui a minha frase, eu pergunto quem é o verbo, eu vou encontrar o meu sujeito. Quando eu perguntar o que, eu vou ter o meu objeto direto, certo? E essa minha frase, o meu verbo, ele vai ser um verbo transitivo direto. Toda vez que tiver objeto direto, somente objeto direto na minha frase, o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto. Se aparecer uma preposição, mas que ou quem, eu vou encontrar o meu objeto indireto. Se eu tiver um objeto indireto, automaticamente o meu verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Um outro que pode aparecer também é essa perguntinha onde ela dá a ideia de lugar, como, ela dá a ideia de modo, e quando, que dá a ideia de tempo.
Quando aparecer essas 3 perguntinhas na minha frase, eu vou encontrar o meu adjunto adverbial. Então, é bem simples. Análise sintática, eu vou olhar para o meu verbo. Perguntei quem, encontrei o sujeito. A primeira coisa que você vai fazer, gente, procure logo o sujeito. Porque se você for fazer essas perguntas, tipo o que, preposição, mas que, quem, onde, como, quando, você corre o risco, principalmente aqui, ó, na parte do objeto direto, ser muito parecido com o sujeito. Aí você se confunde. Quando você achar que é sujeito, na verdade você está encontrando o objeto direto. Quando você achar que é objeto direto, você está encontrando sujeito. Então, qual é a sequência correta? Vou olhar para o meu verbo. Encontrei meu verbo, vou perguntar quem. Perguntei quem, encontrei meu sujeito. Pronto, já encontrei meu sujeito, beleza. Agora eu vou procurar os outros termos da oração. Vou perguntar o que. Perguntei o que, encontrei o objeto direto. Automaticamente eu já sei que o meu verbo é um verbo transitivo direto. Aparecer uma preposição, eu vou perguntar que ou quem. Eu vou encontrar o meu objeto indireto. Então, automaticamente eu sei também que ele é um verbo transitivo indireto. Se ele aparecer onde, como, quando, eu vou encontrar o meu adjunto adverbial. E automaticamente eu vou saber que o meu verbo é um verbo intransitivo. Ah, mas pode aparecer na minha frase um objeto direto e um objeto indireto. Então, se aparecer um objeto direto e um objeto indireto, automaticamente o meu verbo vai ser bitransitivo. Por que bitransitivo? Porque ela é composto por objeto direto e objeto indireto. Não, já está dizendo bi, 2. Tem 2 objetos. Então, eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Vamos para a frase para a gente entender melhor. Quando eu digo assim, ó, Ana cedeu o livro ao amigo. Quem cedeu? Olha a minha perguntinha que eu vou fazer. Quem cedeu? Qual é a minha resposta? Ana. Então, aqui, ó, eu encontrei meu sujeito. Cedeu o quê? Olha a perguntinha aqui, ó. Cedeu o quê? O livro. Então, se eu perguntei o quê, a minha resposta vai ser o quê, ó? Objeto direto. Objeto direto. Ana cedeu o livro. Qual é a outra pergunta que eu vou perguntar? Onde? Como? Quando? Ana cedeu o livro onde? Ao amigo. Ana cedeu o livro quando? Ao amigo. Ana cedeu o livro como? Ao amigo. Observe que nenhuma dessas perguntas, ela encaixa legal. Ana cedeu o livro o quê? Ao amigo. Ó, não tem. Então, quando você fizer a pergunta, automaticamente você tem que ter uma resposta. Não pode ser uma resposta qualquer, uma resposta de qualquer jeito, não. Eu tenho que fazer a minha pergunta e tenho que ter uma resposta que se encaixe com a minha pergunta. Então, o que eu vou perguntar aqui, ó? Ana cedeu o livro, ó, aqui, ó, a preposição a quem? Ó, a preposição a, mas quem? Se apareceu a preposição a, mas quem, ó, preposição mais quem? A minha resposta é objeto indireto. Objeto indireto. Então, vamos lá de novo. Ana cedeu o livro ao amigo. Quem cedeu? Quem foi que cedeu? A minha pergunta aqui, ó. Ana vai ser meu sujeito. Cedeu o quê? Se eu perguntar, cedeu a quê? Não combina. Cedeu a quem? Não combina. O único que encaixa aqui é o quê. Se eu perguntei o quê? Objeto direto. Ana cedeu a quem? Ao amigo. Objeto indireto. Então, esse verbo aqui, se eu tenho um objeto direto, um objeto indireto, esse verbo vai ser o quê? Se tu falou que quando é objeto direto, ele vai ser um verbo transitivo direto, e quando é objeto indireto, vai ser um verbo transitivo indireto, então esse verbo vai ser o quê? Vai ser um verbo bitransitivo, porque ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Se você gostou do meu vídeo, dê o seu joinha para que eu possa saber que você está gostando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Peça para os seus amigos inscrever-se no nosso canal para que a gente possa compartilhar mais vídeos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Procure aí embaixo, tem um linkzinho vermelho. Você clica nele. E do lado tem um sininho. Você clica no nosso sininho e coloque em todos, para toda vez que eu postar um vídeo você receber nossas notificações. Muito obrigada.